Vamos lá então, né? Olá, galera. Tudo jóia, né? Bem, essa daí é a questão 14, ok? Questão 14, né? Foi onde que nós paramos na parte 2, né? Então, essa aqui é a questão 14. E vamos dar início na questão 14. Bem, a questão 14 é sobre em uma casa, emprega-se um cano, ok? Um cano de cobre que está inicialmente a um comprimento de inicial de 4 metros. Isso a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Está aqui. Para a instalação de água quente. Ok. O aumento, ou seja, o que ele está querendo? Calma aí. O aumento é o ΔL, então, né? Ou seja, a dilatação, variação do comprimento. Dilatação. Ele falou um cano de cobre. Eu vou considerar que é dilatação linear, né? Vou considerar que seja linear. Linear, por que linear? Porque a variação e a espessura do cano, imagina o comprimento desse cano, já que é para aquecimento de água. Então, um cano saindo de uma caixa d'água até chegar no banheiro, por exemplo. Então, o comprimento é muito superior à espessura. E é isso que manda as dimensões. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficar, então, com a questão dilatação linear, beleza? Então, o aumento do comprimento do cano, quando a água que passa por ele estiver a uma temperatura, então, é, ele não quer o comprimento final, tá? Ele não está querendo, não é o comprimento final, né? Ele quer o aumento, ele quer só a variação, tá certo? Então, ele está querendo o ΔL, lembrando que o ΔL, ou seja, a dilatação linear depende do comprimento inicial, opa, depende das características do material, que é o cobre, ou seja, do coeficiente do cobre. E o coeficiente do cobre está aqui, ok? Então, vezes a variação de temperatura. Então, o aumento do comprimento do cano, quando a água passa, né, que passa por ele, tiver uma temperatura final, né, de 60 graus Celsius. Então, ocorreu aí uma variação de temperatura, né, que eu já estou de antemão aqui, 40 graus Celsius, ok? Então tá aí. Bem, então, ele quer saber qual é esse aumento em milímetros. Eu não posso esquecer que ele quer milímetros. Tudo bem, eu estou começando em metros, mas eu posso fazer essa transformação até depois. Tá? Então vai ficar ΔL, que é igual ao comprimento inicial, que é 4, o coeficiente, que é 1,7 vezes 10 a 5, ou melhor, né? Menos 5, vezes a variação de temperatura, que foi uma variação de 40 graus. Então, fazendo essa continha aqui, ó, variação do comprimento, 4 vezes 1,7 vezes 40 vezes a potência de 10. Eu vou encontrar a minha variação, eu vou encontrar ela em metros, ok? Então, rapidinho que eu vou fazer minha conta. 1,7 vezes o coeficiente, o comprimento inicial, que é 4, vezes a variação de temperatura, que é 40. Então, eu vou achar aqui, ok? Eu vou achar aqui uma variação, vai dar 272 vezes 10 a menos 5. Só que isso é em metros. Então, vamos passar isso aqui para milímetros. Então, a minha variação do comprimento vai ser o quê? 272. Aí, bem, se eu vou passar isso para milímetro, eu vou sair de metro, decímetro, centímetro e milímetros. Eu vou andar 3 casas, né? Eu vou pular aqui 3 casas. Ótimo. Então, aqui vai ficar, eu vou acrescentar 3 zeros aqui. Lembrando que é vezes 10 a menos 5. E esse menos 5 significa que agora eu vou tirar
5 casas aqui, né? Aqui eu vou andar com a vírgula, né? Tirei 3 aqui, 4, 5. Então tá aqui. A nossa resposta vai ser variação do comprimento 2. Eu andei 5 casas, né? 1, 2, 3, 4, 5. 2,72 milímetros. Esse aqui foi o aumento, né, que o cano vai sofrer no comprimento. Poucos milímetros, né? Olha só, inferior a 3 milímetros. Então isso aí não é uma, se for olhar na régua, não vai dar uma dilatação que possa comprometer a tubulação, por exemplo, né? Quem já faz o projeto ali já está sabendo que vai ter uma dilatação. E se fosse um prédio, Carlos, e se esse comprimento fosse assim, bem maior, né? Se eu estou falando de andares, então ele vai ter que considerar que eu estou falando de um caninho de 4 metros, né? Agora, se for uma instalação, né, mais complicada, um prédio, alguma coisa assim, ele vai ter que considerar uma folga, dar uma liberdade maior para o cano dilatar. Então, tem que pensar nisso? Tem que pensar nisso aí, ó, tá certo? Então, a resposta correta, letra C, ok? Tranquilos? Bem, próximo exercício agora é o exercício, seguindo a ordem aqui do nosso trabalho. É um exercício que eu até passei ele, está até na lista dos exercícios que eu solicitei, tá? Mas é uma questão muito importante, tá? Para ser discutida aqui, ok? Então tá aqui, ó. É uma questão teórica e essa questão aí é a questão 22 dos exercícios propostos. Então vamos lá. Né, só para lembrá-los aí, é a questão é a questão 22, ok? Questão 22. Bem, vamos lá então, né? Eu acho que seria o seguinte, eu tenho duas figuras, a figura 1, o quadrado formado com um fio de cobre. Carlos, mas é um fio de cobre. Eu já posso pensar em linear? Bem, mas olha a geometria. O que ele fez? Ele usou o fio de cobre, né? Você poderia inicialmente pensar em dilatação linear. Mas olha, ele construiu um quadrado com esse fio de cobre. Então, o que vai crescer ali é aquela área, aquela superfície ali, que o fio está representando. E a figura 2 não, é uma chapa maciça, né, totalmente preenchida ali, de cobre também, o material é o mesmo, de área L ao quadrado, beleza? Bem, um estudante pôs em prática uma experiência na qual ele pudesse observar alguns conceitos relacionados à dilatação térmica dos sólidos. Né? Ele está lá, ele aproveitou o período, né, de quarentena e está lá estudando física. Ele utilizou dois objetos. Um fio fino, ele fez questão de falar que é um fino fio de cobre, para que você desprezasse as dimensões do cobre, ok? De comprimento 4L, com o qual ele montou um quadrado, como mostra a figura 1, e uma chapa quadrada, também de cobre, de espessura desprezível. Ele falou de duas maneiras diferentes para você desconsiderar nas duas situações. Um fio fino de cobre e uma chapa de espessura desprezível. Ok. De área igual a L ao quadrado, como foi possível observar lá na figura 2. Em seguida, o quadrado montado, perdão, o quadrado montar em seguida, perdão, o quadrado e a chapa, que se encontram inicialmente à mesma temperatura, foram colocados no forno até que alcançasse o equilíbrio térmico, que é atingirem a mesma temperatura, né? Assim, a razão entre a área da chapa, né, totalmente maciça da figura 2, e a área do quadrado formado pelo fio de cobre, figura 1, após o equilíbrio térmico, o que eu posso afirmar sobre a razão? Então, vamos reunir primeiro. Eu vou falar de superfície. Então, aqui vai ser dilatação. Opa, dilatação. Dilatação de área, ok? Que é a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Quem que é o beta? O beta é o meu coeficiente
de dilatação. Coeficiente de dilatação. Ok? Só que, como eu estou falando de área, então são duas dimensões, ou seja, duas vezes o alfa. Isso aqui está relacionado ao material utilizado. Material utilizado. Então, já pegamos a primeira questão aí, ó. É o cobre. Ok? Então, é o mesmo material para as duas chapas. Ou seja, não preciso preocupar com beta. Área inicial. Eu estou falando de um quadrado. Estou falando de L vezes L, como ele mesmo mencionou, L ao quadrado. Porque quando ele falou do primeiro, da figura 1, tá? Da figura 1, que ele falou que o comprimento que ele usou de fio, comprimento que ele utilizou do fio, foram 4 L. Ou seja, como ele fez um quadrado, então a área inicial da figura 1 também vai ser L, 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 né? Ou seja, L ao quadrado. Então, significa que as áreas iniciais, né, são iguais. Né? Já desbanquei o material utilizado, está aqui, e já resolvi a questão da área, ok? Então, vamos lá na minha forma. Está faltando o que, então? Variação de temperatura. A variação de temperatura é a mesma, né, para ambos, porque eles saíram das condições normais de temperatura e pressão, né? Sei lá, temperatura ambiente, né? Aproximadamente 25 graus Celsius, foram colocados no forno e atingiram a mesma temperatura final. Então a variação de temperatura é a mesma. Ou seja, vai mudar o que no ΔA? A área inicial é a mesma, o material é o mesmo, a variação de temperatura é a mesma. Então, independente até da ordem, embora eu sei que ele pediu a ordem correta é área da chapa dividida pela área da figura 1. Ele quer que eu faça a figura 2, que é a chapa, dividido pela figura 1. Mas como as variações, né, que seja figura 2, dividido pela área da figura 1, como são variações idênticas, vou dividir o número, né, por ele mesmo. Ou seja, aqui vai ser 1, para mostrar que não há diferença entre uma chapa totalmente preenchida por um fio de cobre, né, ambos do mesmo material, de mesmas dimensões, de mesmo lado. Então não muda nada. Letra E. Ok? Tem gente que gosta de pensar também, tá? Se for lá no Bernoulli TV, tem gente que gosta de pensar o seguinte, que na hora que ele foi construir essa chapa, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Ele foi construindo, como se ele tivesse construído a chapa a partir de vários fios de cobre, né? Vários fios de cobre. É como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. Lógico que eu estou colocando um pouquinho distante, né, um quadradinho do outro, né? Então, é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Então, a área totalmente preenchida, ela na verdade ela se comporta como se ela fossem vários quadradozinhos ali, ó, ok? Até fechar totalmente, né? Até preencher, como se fosse vários, ok? Até fechar aqui. Então, na verdade, ele fez o quê? Ele é como se ele tivesse analisado só o quadrado de fora. Isso na chapa totalmente preenchida. Então ele considerou só esse lado aqui, ó. Porque esse lado aqui vai ter que dilatar e o resto aqui internamente vai acompanhar, né? Então, em termos para essa fórmula que é relativamente simples, né? Essa fórmula aqui, para essa fórmula não tem nenhuma diferença entre essas duas figuras, ok? Não há nenhuma diferença do ponto de vista físico, tá? Para essas duas chapas, no que se refere à dilatação superficial, ok? Ou área, dá na mesma, né? Superfície ou a dilatação em termos de área, tá certo? Dilatação área, do ponto de vista da física, ok? Tranquilos? Então tá aí, qualquer dúvida é só
postar na plataforma, certo? Bem, próxima questão, tá? É a questão ainda dos propostos, é a questão 29. É a questão 29. Essa questãozinha aí, ó. Entendeu? Isso aí na live deu muita discussão, né? Uma discussão boa, sadia, deu muita discussão. Então vamos lá analisar a teoria de tudo isso aí. Bem, então vamos lá. Duas substâncias A e B têm seus gráficos de densidade versus temperatura, ok? Densidade vezes temperatura. Ótimo. Densidade vezes temperatura é apresentada na figura a seguir. Então tá, vou dar uma paradinha aqui. Então eu vou lidar com o conceito, primeira coisa, o conceito de densidade. Densidade. Só trocar aqui que amarelo é estranho. Então a densidade aqui é a massa sobre volume. Eu vou analisar justamente essa relação aqui, ó. Beleza. As substâncias são colocadas a 4 graus Celsius em garrafas de vidro distintas, ocupando todo o volume da garrafa. Olha só, ocupando todo o volume da garrafa. Ou seja, qualquer dilatação, está falando de líquido, né, de substância e tal, qualquer dilatação, qualquer aumento, né, qualquer variação positiva, né, aumento dessa substância, eu vou quebrar a garrafa, porque já falou que o volume é a conta certinho. Vou quebrar a garrafa, ok? Então tem que preocupar com isso aí, garrafa, certo? E uma coisa interessante, né? Que lá na live nós percebemos o seguinte, né? A gente tem mania de pensar, vou resfriar, vou colocar na geladeira, vou começar a resfriar. Mas presta atenção na sequência que ele pediu. Ele pediu para você analisar de cima para baixo, do maior valor de temperatura para o menor. Isso aí gerou uma certa dúvida, né? Eu explicando né, quem pensou num resfriamento, né? Tá aqui a temperatura inicial. Um estava pensando num sentido, outro estava pensando em outro, né? Então eu vou reduzir, eu vou sair, na verdade, o sentido, na verdade, é esse aqui, ó. Qualquer que seja o gráfico analisado, o sentido é esse aqui. Eu vou chegar em 4 graus Celsius e depois vou chegar em zero. A mesma coisa será aqui, beleza? Então, vamos lá. Considerando o coeficiente de dilatação do vidro, né, que compõe as garrafas lá, muito menor que os das substâncias A e B. Então, beleza, vamos entender isso aqui. Ele acabou de confirmar isso aqui para mim, ó. Então, eu devo preocupar exclusivamente com a dilatação das substâncias, entendeu? Porque o coeficiente da garrafa, né? Esse coeficiente de dilatação da garrafa, na verdade são três, né? É o sigma aqui, né? Vamos falar gama. A dilatação do volume. Essa daqui ele falou que é bem menor, mas é muito menor. Então, ou seja, quem tem condições de consideravelmente dilatar? As substâncias, ok? Então não vai acontecer da garrafa aumentar de volume lá e você livrar de quebrar essa garrafa, não. Se tiver um aumento de volume, vai quebrar a garrafa. Se não tiver um aumento significativo de volume, tudo bem, tá? Ou se o volume diminuir da substância, então não quebra a garrafa. Ótimo. Então, as garrafas são então fechadas e colocadas no refrigerador e o refrigerador está a 0 graus Celsius. Observem que esta daqui é a temperatura final. Então, o raciocínio deve ser: vou sair de 4 graus Celsius na minha cabeça e vou reduzir essa temperatura das substâncias A e B até 0 graus Celsius.
Esse daqui é a minha linha de raciocínio, tá? Que aqui no gráfico seria acompanhar, né, a partir desse lado aqui, acompanhar toda essa curva aqui até chegar do lado de cá. Ok? Então tá aí. Aqui é a mesma coisa. Vou considerar que aqui é a origem da minha curva. Vou passar pelo pontinho aqui crucial, que é o 4, ok? De ambos os gráficos, até chegar aqui em B, ok? Então vamos analisar agora a questão da densidade. Vamos destacar aqui, tá certo? Destacar mesmo. O que acontece? A densidade da substância A, tá? Ela vai o quê? Aumentar, à medida que a temperatura vai caindo até chegar a 4, eu vou fazer duas etapas. Eu vou pensar de não sei quanto até 4, sei lá, temperatura ambiente até 4, e de 4 até 0. Então, de temperatura ambiente até 4, o que foi acontecendo? A densidade foi aumentando, aumentando a densidade até chegar em 4. Teve seu valor máximo, inclusive aqui, ó. Aqui, minha densidade máxima, tá? Para essa substância. Ótimo. Então, voltando na formulazinha lá, se a minha densidade aumentou, naturalmente que meu volume reduziu. Mas calma aí, vamos lá. Substância A. Vamos fazer uma análise só para ela. Ela está tendo uma redução de temperatura. Aí é normal a gente esperar uma redução de temperatura, que as moléculas fiquem mais próximas, diminua a distância entre as moléculas, então vai diminuir a energia térmica, né? Falando um pouquinho de energia, consequentemente, né, que são muito ligadas, vai diminuir a energia cinética, porque a movimentação das moléculas foi reduzida, vão ocupar pouco espaço agora. Então é natural que as moléculas ficam mais próximas, né? Ou seja, vai aumentar a densidade, como elas estão mais próximas, vai reduzir o volume. Isso é o que a gente espera, tá? Isso é o que a gente costuma esperar para tudo que é tipo de material. Só que isso aqui aconteceu até essa minha densidade máxima aqui, ó. Até a minha densidade máxima. Por quê? Bem, porque a partir da minha temperatura 4 graus, né, da minha densidade máxima, o que aconteceu? Continuou, vamos lá, continuou diminuindo a temperatura, ok? Aí tudo bem, idem para as energias, a energia, né, de um modo geral aqui também, né, energia total interna aqui, vamos dizer assim, né, também diminuiu, só que a densidade ela parou aquele movimento, olha só. Ela chegou aqui, em vez de ela continuar subindo, ela desceu. Olha só, de 4 a 0 graus é uma exceçãozinha aqui, ó, ela desceu, reduziu a densidade. Então ela mudou o comportamento, isso é uma exceção, tá? Aí reduziu a densidade. Se reduziu a densidade, significa fazer o que com o volume? O contrário. Bem, é nesse momento aqui que a minha garrafa vai quebrar. Porque o meu volume de líquido de substância A, né, de substância A aumentou. Então eu vou quebrar a garrafa. Aqui a garrafa quebra. Já era. A substância A é análogo à água, a substância A vai arrebentar a minha garrafa. E o B? Bem, o B é só inverter um pouquinho esse raciocínio aqui, porque o B, de forma menos acentuada, ele faz a mesma coisa até chegar em 4 graus Celsius, a mesma coisa que a substância A, tá? A mesma coisa que a substância A fez até chegar em 4. Mas tudo bem, tem uma inclinação maior aqui, a A é mais radical, né? Agora, a substância B, ela menos acentuada, mas ela teve o quê? Uma redução de temperatura, substância B, uma redução nas energias, uma densidade que estava aumentando, ótimo, dentro do esperado. Um volume reduzindo, ótimo. Só que chegou aqui, nesse pontozinho crucial aqui, ó, que são os 4 graus Celsius, ela fez o quê? Nada. Continuou fazendo, mantendo o comportamento. Foi aumentando, talvez aumentando com menor intensidade, que a curva, né, foi mudando um pouquinho a curva, mas continuou aumentando. Continuou aumentando. Então ela continuou o quê? Reduzindo a temperatura, reduzindo a energia, aumentando a densidade de forma mais devagar, mas continuou aumentando. E teve seu volume reduzido. Então, a substância A, como ela manteve um comportamento único aqui, ó, de aumento de densidade, automaticamente houve o quê?
uma diminuição ao longo de toda a curva do volume, beleza? Então, se a substância A reduzir o volume o tempo todo, ela não quebra a garrafa. Não quebra a garrafa, ok? Então, ela está dentro, inclusive, do esperado, ela não quebra a garrafa. Letra A, vamos lá, né? A garrafa de A, da substância A, se quebra porque ela tem uma inversão de comportamento aqui no finalzinho, né? Finalzinho, por que finalzinho? Porque eu estou começando de A para B, né? Lá na live, quem confundiu, né? Alguns dos que confundiram pensaram o contrário, de 0 para 4, né? Lembrando aí, então foi de A para B, tá ok? Essa garrafa quebrou, né? Naquele momento, né? Ninguém quebrou até chegar no ponto 4. Mas como ele garantiu, lá voltando no texto, que o refrigerador, né? O freezer, estaria a 0 graus Celsius, né? Quando, né, ele atingir essa temperatura lá na frente, então quer dizer que até 4 ninguém quebrou nada. A quebra aconteceu a partir de 4. Então, entre 4 e 0, caso essa questão volta, né, com a formulação um pouco diferente, se perguntar a partir de que ponto mais precisamente a garrafa quebrou, mais próximo do 0, né, mas a partir de 4 eu já posso considerar que a qualquer momento essa garrafa vai quebrar, ok? Agora o A, o B, né, ainda na letra A, e a de B não quebra. A garrafa que contém a substância B não quebra, porque durante todo o percurso, ok, a densidade aumentou e, consequentemente, o volume diminuiu. Beleza? Então tá aí mais uma questãozinha teórica, muito comum essa questãozinha de gráfico, gráfico de densidade. Essa questão ela costuma vir de vez em quando, falando de volume. Se fosse volume, a curva seria um pouco diferente. Eu vou ter oportunidade de discutir isso aqui, porque enquanto a densidade aqui está aumentando, se fosse um gráfico de volume, enquanto a densidade está aumentando, o volume estaria diminuindo. E no período aqui, ó, em que a densidade está diminuindo, o meu volume estaria aumentando. Então, em vez de ser essa parábolazinha aqui voltada para baixo, porque é densidade. Se fosse volume, estaria voltado para cima, ok? Estaria voltado para cima. E nesse caso aqui, ó, tá voltado para baixo, ok? Mas se fosse volume, estaria levemente curvada para cima, ok? Mas vai ter essa oportunidade sim, ok? Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão é página 51, é Enem. Tranquilos? Então, próxima questão, questãozinha do Enem. Questãozinha teórica também, tá? Questãozinha teórica também. E tá aqui, ó. Ok? Então tá aqui. Vamos lá então. Nesse caso aqui, ó, ele fala o seguinte: a estratificação. Opa, faltou canetinha. A estratificação. Surgiu também uma duvidazinha, né? Bom que já teve a live, então dá para. Surgiu uma duvidazinha aqui, que é o seguinte: essa estratificação aqui, ó, corresponde ao quê? Está sugerindo que terão, né, estratos. Vamos lá, então, estratos. O que seriam estratos? Estratos seriam camadas. Essas questãozinhas do Enem tem que ter uma maldade muito grande. Camadas, ok? Tá aqui, ó. Beleza, camadas. Então, essa estratificação, essas camadas aquáticas, é o fenômeno de divisão de lagos em camadas com diferentes temperaturas. Ótimo. Então, ele mencionou a palavra camadas, tá certo? Mencionou a questão de temperatura, né? Temperatura, ok? Temperatura. Então, a questão de temperatura. No verão, a água mais próxima à superfície é aquecida pelo Sol, formando uma camada quente. Tá associando as camadas, né, à diferença de temperatura, né? E a camada inferior, né, do lago se mantém mais fria. Volta a relacionar a camada com temperatura.
No inverno, a camada superior esfria, ocorrendo um processo de troca de nutrientes e oxigênio entre as camadas. Aí puxou um pouquinho para a biologia. Isso é a cara do Enem, né? Puxou um pouco para a bio aqui. Esse processo ocorre devido ao quê? Antes de ler, para não ocorrer nenhum tipo de confusão, tá? Esse negócio de camadas e temperatura e camada superior, camada inferior, então ele também está falando de quê? Puxando para a física, né? Lógico, né? É densidade é igual a massa sobre volume, ok? Então, se ele está sugerindo que tem camadas superiores e camadas inferiores, então ele está sugerindo que existe camadas onde a densidade é maior e essa, com certeza, né, essas aqui são as camadas inferiores, né? Porque essa massa, né, essa massa de água, ela vai descer. E os lugares onde ele está sugerindo que existe uma densidade menor, ok? Ele está sugerindo que são as camadas superiores, ou seja, essa massa, né, essa massa de água se mantém na parte superior da água, não vai descer, né? Então não vai surgir, eu sei que é assunto de outros capítulos, não vai surgir uma corrente de convecção, né? Que é o que? Água mais densa descendo e água menos densa subindo, que é mais leve, né? E também está sendo empurrada pela água mais pesada, né? Ou seja, essa água aqui é uma água de maior densidade, né? Mais concentrada, e essa daqui é uma água de menor densidade, né? Menos concentrada, mais leve. Então, por isso que vão criando camadas inferiores, né? Mais de menor temperatura, ele fala isso também, né? E camadas superiores, né? Vamos colocar uma aguinha mais quentinha aqui. E de camadas superiores, né? Uma temperaturazinha um pouco maior, né? Camadas de água, né? Então, camadas de água, estou tentando representar aí, né? Camadas de água, teve essa separação devido à densidade, tá? Isso aqui seriam correntes de convecções, tá? Ótimo. Então, a primeira fala de taxa de evaporação da água, que não tem relação e não é mencionada no enunciado. A B fala aproximação da temperatura entre as camadas. Esse negócio de você aproximação da temperatura, eu não tenho nenhum dado aqui que eu consiga quantificar, né, da quantidade, né, aproximado, como que eu sei? Ele falou só de temperatura, ele falou só de, na verdade, ele menciona sensações, né, o pior é isso, é fria, água fria, ele menciona água fria e menciona a água né, aquecida, então isso são sensações térmicas, não serve para mensurar, né, para medir temperatura e questionar uma aproximação entre valores, ok? A C fala de uma diminuição de temperatura, mesmo pecado da B aqui, né? E também a D fala de um aumento da temperatura, de condensação, comete também o mesmo erro lá de cima, falando de mudança de estado, evaporação, condensação, mudança de estado físico. Essas duas questões aqui, elas têm a mesma referência, né, perdão, mudança de fase. E isso não foi mencionado no enunciado, tá? Esse jeito de resolver aqui ajuda muito, especificamente em Enem, tá? Enem tem essa mania de colocar umas coisas assim, nada a ver. E botar umas verdades, às vezes, no meio, que você fala assim, não, eu vi isso de física. Só que não tem relação com o enunciado, tá? Muita atenção aí. Então, sobrou até mesmo por eliminação a letra E, que fala de aumento de densidade da água na camada, aumento da densidade da água na camada superior. Então ele menciona densidade, ok? E as camadas, as tais camadas. Então essa aqui é a única alternativa que está melhor relacionada com o enunciado, seria a alternativa correta aqui, letra E. Beleza? Tranquilos? Vamos então para a última questãozinha, tá? Que encerra essa maratonazinha de exercício aqui, tá? Eu fiquei devendo e mencionei isso na live, né? Exercícios sobre dilatação, mas que envolva
gráfico, análise gráfica, tá? É uma parte, diria, mais matemática da dilatometria, tá certo? Aí eu vou passar alguns exemplos, vou resolver alguns, ok? E vou colocar lá para vocês, ok? Na plataforma. Então tá aí a questãozinha teórica, tá? Que fala sobre dilatação. Bem, essa nossa questãozinha aqui, ela fala o seguinte: a gasolina é vendida por litro, né? Opa. A gasolina é vendida por litro, então ele já está me falando aqui que falaremos de dilatação volumétrica, volume inicial, né? Gama vezes variação da temperatura. Então, o meu assunto aqui é litros. Em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Então, na queima, lá na queima, né? Queima, eu vou entender isso melhor, tá? Lá na queima que eu falo lá no motor, né? Quando eu for falar, ele está falando de literalmente motor, ele está falando de motor, ele está falando de máquinas térmicas. Eu vou entender isso melhor lá no volume 3, né? Então isso aqui fala-se de máquinas, né? Máquinas térmicas. Essas máquinas térmicas, tá? São, ok? Essas máquinas térmicas aqui, ok? Opa, estou perdendo meu texto aqui. Essas máquinas térmicas estão relacionadas com a queima do combustível. Então ele falou que a queima do combustível, né, da gasolina, está relacionada à massa. Então se vai ter explosão mesmo, se meu carro vai ser econômico ou não, isso está relacionado com a massa. O que conta lá na hora da queima e da produção de força para movimentar o carro é a massa. Beleza, ele já te deu essa dica aí então, ok? Bem, com essa dica, eu vou fazer o seguinte: para diminuir os efeitos práticos dessa variação de volume, porque esse negócio de variar, eu encher o tanque e o volume variar, representa prejuízo para alguém, tá? Os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. O objetivo aqui é isolar melhor a gasolina, né, dos efeitos externos, né, do calor, do momento, né, do período mais frio do dia, mais quente. Talvez se eu abastecer meu carro 6 horas da manhã num frio danado, eu vou ter um resultado. Se eu chegar lá meio-dia, sol rachando, e abastecer meu carro, eu teria um resultado diferente. Então essas variações, inclusive, daria até fila, né? Quando o pessoal percebesse qual é a vantagem, daria até fila naquele horário para abastecer. Então, para evitar esses efeitos, essas influências externas, climáticas, esses tanques são subterrâneos. Não fica totalmente isento, acaba que tem uma variaçãozinha, mas minimiza, ajuda um pouco. Item 1. O item 1 afirma que você, você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro. Voltou para a ideia de densidade. Comprar mais massa, né, por litro, então ele está sugerindo que mais massa, mais átomos por litro, então maior densidade. Ele está sugerindo que na maior temperatura eu vou ter maior densidade, no momento mais quente do dia? Não. Eu vou ter maior densidade, como já foi dito em outras questões, eu vou ter maior densidade quando eu reduzir a energia das moléculas, reduzir a energia cinética, reduzir a energia térmica, reduzir a distância entre as moléculas, elas vão ficar mais próximas, mais densas. Isso vai acontecer quando? Quando a temperatura for menor, ok? Quando a temperatura for menor, o que está negando na alternativa 1, beleza? Então, 2, item 2. Abastecendo com temperatura mais baixa, né, seria 6 horas da manhã, o frio lascando, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. O que significa, novamente, mais massa por litro? Maior densidade, porém agora no momento de menor temperatura. Ótimo, perfeito, tá certo? Perfeito. Então o que acontece? Que está certíssimo. Maior densidade, menor temperatura. Aqui eu teria uma vantagem tremenda, né? Eu particularmente procuro abastecer nos momentos mais frios, tá?
Eu nunca vou num dia pegando fogo para abastecer o carro, porque acaba que influencia sim, né? Esse isolamento subterrâneo que não é 100%, nada é, né? Então, 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma, perfeito, por quilograma, em vez de ser por litro, o problema comercial decorrente dessa dilatação da gasolina que mencionamos aí, né, estaria resolvido perfeitamente. O difícil é você chegar lá e falar assim, eu quero 3 quilos de gasolina, se vira aí. Né? O problema é para mensurar isso, o problema é medir, é pesar esse quantitativo, essa quantidade de gasolina, tá? Mas seria, sem dúvida nenhuma, interessante, seria, porque ele mata a questão lá no início, quando ele fala no início do enunciado, e o Enem, isso é característica específica do Enem, gente. Ele dá muitas informações, muito. Então, a gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível na máquina térmica, lá no motor, a massa é o que importa. Então, assim, até irônico, né? A questão. Ela coloca que. Ela destacou aqui, de certa forma, que a massa que é o importante, não só da combustão, mas da questão inteira. Então, foi isso que matou a questão. Foi só na segunda linha que o Enem já se entregou. Então, seria alternativa 2 e 3. Ok? Bem, isso aqui encerra as atividades, os exercícios, encerra a aula referente à Life. Eu sei que Life é ao vivo, mas eu vou colocar lá que é a Life 3, referente à parte 3, a discussão do conteúdo. Foi discutido isso ao vivo, mas foi editado e gravado para postagem na plataforma. Isso encerra as atividades de propostas da dilatometria, tá? Não encerra o assunto ainda, porque, como já foi dito antes, eu vou falar sobre, vou fazer algumas análises gráficas, vou criar algumas atividades, tá? Vamos discutir isso ainda, vou resolver algumas questões com vocês referentes a gráfico, tá certo? Vão ver que é tranquilo, tem que só tirar as informações do gráfico. E aí sim, né, essa atividade posterior encerra o assunto e a gente dá sequência e passa para o conteúdo totalmente novo, né, 100% novo, que é a parte de óptica. Beleza? Bons estudos a todos.